época de esfriamento espiritual que Deus levantou grandes avivamentos na história. Em reação à frieza espiritual e ao racionalismo, vários grupos voltados à piedade, à oração, à espiritualidade começaram a surgir na Europa. Nesse ambiente surge um movimento importante que é o movimento pietista, porque Deus nunca fica sem voz na história. Sempre há dentro do homem o desejo de buscar a Deus. Então, houve uma ala que resistiu fortemente a essa racionalização, esse racionalismo teológico que estava imperando nessa época, e foram os grupos pietistas. Os grupos pietistas, vêm de piedade como busca de Deus. Eles buscavam muito o Espírito Santo, davam muita ênfase nos milagres, nas reações estáticas que as pessoas tinham quando buscavam a Deus, então aquilo que elas sentiam, manifestações do Espírito Santo, dons sobrenaturais, essa era a busca dos pietistas. Até o momento não existia uma ênfase na experiência pessoal com Jesus. As pessoas eram cristãs porque os seus líderes eram cristãos. Na Europa, por exemplo, as pessoas já nasciam cristãs, vamos dizer assim, filho de crente e tudo mais. Só que agora a gente tem um grupo falando sobre o processo de conversão. Será que você realmente nasceu de novo? Será que sua vida mostra uma piedade, uma devoção interior, ou você é alguém que só está teologicamente orientado numa linha protestante, reformada e tudo mais? E um desses grupos que trouxe grande influência para o mundo foi a comunidade dos moravianos. Nicolau Luiz, conde de Zinzendorf, na Alemanha, era um homem piedoso que demonstrava muito amor por Jesus, mas ao encontrar com uma comunidade de moravianos, ele teve a sua vida completamente transformada. Vocês se lembram de João Hus, um dos pré-reformadores que nós mencionamos no terceiro episódio? Ele é um pré-reformador lá na Boêmia, que é muito próximo da Morávia, e ele é morto na fogueira, mas ele deixa seguidores, que vão ser os russitas, ou os irmãos russitas, que eram dissidentes da Igreja Católica, pensavam diferente, e são um tipo de grupo pré-reformador. Esse grupo permanece ali na região da Boêmia e também vai até a região da Morávia, e aí, séculos depois, de John Hus, aí a gente vai ter os irmãos ali na Morávia, os Irmãos Unidos, que são os russitas, e eles vão ser perseguidos na Guerra dos 30 Anos. Então a gente tem o grupo que era seguidor, os russitas, seguidor do John Hus, mas os morávios que estão fugindo da guerra não são só russitas, são pessoas de linhas diferentes do cristianismo. Nesse momento agora da história, a gente não tem só católico e protestante, a gente já tem vários grupos protestantes, a gente tem anabatista, a gente tem batista, presbiteriano, tem vários grupos diferentes. E vários cristãos de linhas diferentes, denominações diferentes, fugindo da guerra, vão encontrar refúgio num lugar chamado Reinhard. E o conde de Zinzendorf, o Nicolau, acabou abrigando essa comunidade de moravianos, e ali eles começaram uma comunidade que estava destinada a influenciar a história das missões mundiais. E uma coisa bem interessante é que a história dos morávios é bem parecida com a nossa história de crente. Porque onde você vê crente de denominações diferentes, você vai ver briga. E a história deles começa com muita briga. E um ponto bem legal é que o conde Zinzendorf, por ser um jurista, ele tem umas habilidades organizacionais muito interessantes. Então ele fala para os morávios, que estão lá refugiados da guerra, que quem quisesse morar lá deveria de obedecer às regras que ele iria organizar em relação a toda aquela comunidade. E uma das regras, entre várias outras, seria a de focar apenas naquilo que os une como cristãos e não focar naquilo que é diferente. Finalmente, no dia 13 de agosto de 1727, que aí eles experimentam o início de um avivamento, quando eles estão depois de um culto de ceia, eles sentem o que alguns autores falam, o toque místico de Deus, de Jesus. Eles sentem a presença de Jesus, eles sentem o amor fraternal, o amor espiritual, o amor ágape, uns pelos outros, apesar das diferenças. Os irmãos decidem fazer uma torre de oração, uma torre de vigia de oração. Eles fazem uma espécie de calendário, juntam 24 irmãos, 24 irmãs, e eles começam a orar. Cada um faz um turno de oração. E é esse turno de oração que vai durar 100 anos. Eles vão continuar essa torre de oração
por um século. No ano de 1731, o Nicolau ficou admirado com as histórias dos missionários entre os esquimós. Ele começou a ficar apaixonado por missões, ele trouxe essa mensagem para a comunidade de moravianos que viviam ali com ele, e toda a comunidade começou a se incendiar com amor por missões mundiais, e eles começaram a enviar missionários para todos os lados do mundo. Numa época onde pouquíssimas pessoas faziam missões e que até o catolicismo saiu um pouco mais à frente, os morávios deram a vida pelas missões, por levar o evangelho a povos não alcançados. Então, África, Groenlândia, partes da América, Caribe, as ilhas caribenhas, eles foram até lá. E naquela época não tinha avião, não tinha agência missionária, você provavelmente ia e não iria nunca voltar. O amor dos moravianos pela obra missionária e pela necessidade de que as pessoas tivessem uma experiência com Jesus era tão grande que certa vez 2 jovens de 20 anos se venderam como escravos para poder evangelizar os escravos, para se tornar missionário no meio deles. Eles se tornaram a comunidade mais missionária de todos os tempos, porque todo avivamento genuíno é marcado por um amor por missões. As pessoas até perguntam, né, o que é que caracteriza um avivamento, se são os milagres, as coisas extraordinárias que o Espírito Santo faz, os dons de falar em línguas ou de profetizar, mas o que realmente marca um avivamento, uma das suas marcas, é o zelo pelos perdidos, é o amor pelos perdidos. Essa é uma pequena parte da história da igreja. Eu acredito, eu vou dar uma opinião pessoal aqui. Mas antes de eu dar minha opinião pessoal, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Espírito Santo, assim como o Senhor incendiou, Senhor, nos séculos, homens e mulheres, para cumprir com a Tua vontade, para revelar e levar o Teu amor, que o Senhor nos incendeie também. Nos alcança. Se existe alguém aqui com um coração com sede, se existe alguém aqui, Senhor, que tem sede de um avivamento, que tem sede de ver a Tua glória se manifestando, encontra esse coração aqui nessa noite. Encontra essas pessoas. Senhor, em toda a história do cristianismo, esfriamento veio, humanismo veio, preocupação com dinheiro cercou a igreja, mas sempre haviam homens e mulheres que ainda queriam se manter retos. E se há alguém aqui nessa noite assim, a Espírito Santo nos encontra. Nos acha, Espírito Santo. Acha aqueles que te amam. Acha aqueles que querem morrer para si. Nos acha e nos usa, nos transforma. Nós não queremos, Senhor, eu particularmente eu não quero, Senhor, fazer parte de uma comunidade religiosa por anos da minha vida, sem ser incendiado pelo Teu Espírito de verdade. Espírito Santo, querido Espírito Santo, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que nos conhece, aquele Senhor que já queimaram um dia e, Senhor, já quiseram dar a vida e estão desanimados, frustrados. Senhor, reaviva o dom que há neles. Aqueles que estão machucados, feridos, cura-os, Senhor, para que eles voltem a ser luz nessa geração. O Senhor nunca fica sem voz na história. Eu não sei, Senhor, qual proporção o Senhor quer nos usar, mas que seja, Senhor, para ganhar a cidade de Deus, que seja para ganhar os bairros adjacentes, Senhor, mas nos usa como Tu queres. Encontra homens e mulheres, Senhor, que realmente amem o Senhor acima de todas as coisas. Homens e mulheres que entendem que o Senhor não é um meio para um fim. O Senhor é o fim. O Senhor é o tudo.
O Senhor é o tudo que a gente precisa, tudo. Querido Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Essas coisas queimam no meu coração de uma maneira que eu não sei explicar. Como eu tenho vontade, como eu sonho em fazer parte de uma comunidade de gente apaixonada por Jesus. De pessoas que não queiram outra coisa, embora possam tê-las, mas não queiram outra coisa que não seja o próprio Cristo. Que não queiram outra coisa, embora possam ter qualquer coisa, que não queiram outra coisa que não seja revelar o Cristo que os transformou e que os salvou. Nós vemos, né, nesse relato, nesse breve relato da história da igreja, e assim, eu disse que eu ia dar minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal a respeito do cristianismo que a gente vive é que a gente não conhece a nossa história, a gente só conhece religião, a gente não conhece homens e mulheres apaixonados que deram tudo das suas vidas. Você viu? 2 jovens se venderam como escravos para pregar. Meu Deus, o que esses jovens viram que a gente não viu ainda? O que eles receberam que a gente ainda não recebeu? Que toque eles tiveram que a gente ainda não teve? A gente precisa conhecer esse Jesus que faz isso com o homem, que o transforma, que transtorna as coisas, que faz com que as coisas fiquem de cabeça para baixo na nossa vida. Não uma religião seca, sem graça. Gente, eu vou ser honesto, se cristianismo fosse vir para a igreja todo domingo, eu não queria ser cristão. Me recuso a ser um cristão só para me ficar vindo para a igreja para dizer que eu sou crente. Coisa mais sem graça. Isso dá um desespero na minha alma de pensar isso. Eu quero vida de Deus, eu quero, sabe, o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus se manifestando. Você não está cansado, não? Está cansado, não? Não é enjoativo e chato? Pode até parecer que eu estou jogando contra aqui hoje, mas eu não estou, não, acredite. Eu estou orando para que haja uma transformação real. E às vezes a gente tem que ser honesto, jogar limpo, falar a verdade. Mas, cara, é chato para dedéu ser um religioso. É muito chato, é muito sem vida, é muito sem graça. Não tem novidade, não tem relação, não tem vida. É só um conjunto de regras e comportamentos que a gente até pensa em melhorar moralmente, mas sem vida de Deus aqui dentro, sabe? Queimando, te incomodando, dizendo eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, entendeu? Eu preciso gritar para todo mundo quem é Jesus. E a gente vê, e eu sei que não tem nada a ver com unidade ainda aqui, mas está tudo interligado. Porque, como isso queima no meu coração. A gente estava no Eclésia esse final de semana. Puxa, não vai nem 10% da igreja evangelizar. Os irmãos não querem evangelizar, não querem falar de Jesus para ninguém, não querem sair anunciando, não querem nem ser rejeitados por Jesus, não vão porque estão, sabe, se preservando. Meu Deus, que cristianismo é esse, gente? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Eu desconheço, eu não sei que evangelho é esse. Eu não encontro na Bíblia, cara. Eu não encontro esse evangelho na Bíblia. Sabe, que parece que a gente entra ali por aquela porta querendo usar Deus, mas nunca querendo ser usado por Ele. E aí agora eu deixo isso da parte do Espírito para você. Quando a gente vê um avivamento acontecendo, eu vou só acender a luz aqui rapidinho.
na vida dos moravianos, que tem várias pessoas diferentes, e é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar que um verdadeiro cristão, quando ele nasce de novo, ele aprende a respeitar as diferenças, a amar o diferente. E é disso que nós vamos falar hoje. Eu queria convidar você para meditar sobre isso. E eu comecei com essa história porque ela mexeu muito comigo. E assim, eu assisti esse vídeo acho que umas 10 vezes já, e todas as 10 eu sou tocado pelo Senhor. E dizendo, Deus, eu quero isso, eu quero. Passei o dia orando, Senhor, eu quero isso. Eu quero viver isso. Essa unidade, sabe, vocês viram, o Conde de Zinzendorf reúne lá um grupo de várias pessoas, de vários tipos de crentes, de todos os tipos de denominação, que já existiu naquela época. Isso é logo após a Reforma Protestante. A Reforma Protestante está estourando em toda a Europa. E aí esses cristãos, fugidos da Guerra dos 30 anos, eles vão para Morávia. E eles estão lá e começam a brigar. E de um lugar que tem briga, não vai surgir nada. Não vai sair nada. Eu vou já mostrar isso biblicamente. E aí, então, esse homem, direcionado por Deus, ele diz, olha, dentre tantas regras que ele decide colocar lá, uma delas é, vamos parar de olhar para as nossas diferenças e vamos focar naquilo que nos une. E eu queria falar disso nessa noite. Por isso, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Mais uma vez, eu abençoo a vida daqueles que me honraram com esse suco de goiaba, eu acho, ou acerola. Acerola. Efésios capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Querido Espírito Santo, nos traz revelação da sua palavra, em nome de Jesus. Paulo, ele começa essa porção e falando aos Efésios, dizendo, vivam de maneira digna da vocação que receberam, do chamado que receberam, do convite que receberam. Ou seja, existe uma maneira correta. E eu já queria trazer você para refletir comigo. Sabe de uma das coisas que me espantam, e sabe qual é uma das coisas que mais tem causado divisão no meio da igreja? Presta atenção aqui, sabe o que é? É que cada um aqui tem o seu jeito de viver o evangelho. As pessoas acreditam que existe essa possibilidade de cada um viver o seu evangelho. Não, mas na minha opinião é assim. Não, mas o outro vem e diz, não, mas na minha é assim. E Paulo, ele começa essa sessão, ele começa dizendo assim, olha, vivam de maneira digna da vocação de vocês, dizendo, existe uma maneira de viver. É uma maneira que corresponde com a verdade. Uma maneira que corresponde com o cristianismo de fato. Uma maneira. E normalmente, quando você vê o maior grupo de cristãos convergindo no mesmo tipo de comportamento que a Bíblia endossa, esse é o comportamento correto, é aquele que a Bíblia endossa. É aquele que a Bíblia corrobora, que ela confirma. Não as nossas opiniões. Não a forma como a gente acha que tem que viver o evangelho. Porque, embora a gente não consegue às vezes separar as coisas.
Porque quando é a nível pessoal, eu quero que a minha opinião prevaleça. Mas quando eu começo a me relacionar com outras pessoas, e as outras pessoas começam então a mostrar uma maneira diferente de ser, a gente fecha o coração e a gente não quer, porque a gente está acostumado com a nossa opinião. É muito comum. Eu sou um jovem pastor de 38 anos. Eu sou muito novo como pastor. Fui consagrado em 2012, então de lá para cá, 10 anos. 10 anos de ministério é nada. Eu sou um menino, ministerialmente falando. Eu tenho muita coisa para aprender. Muita coisa para aprender. Então, é muito comum acontecer comigo, das pessoas que são pastoreadas por outros pastores, de uma outra geração até, de as pessoas fazerem comparações. Ah não, mas o pastor fulano age assim, o pastor ciclano, mas existe uma coisa chamada, que é a particularidade. E disso que eu quero falar, porque assim, existe uma unidade, mas a unidade bíblica não é todo mundo ser igual. E esse é o nosso problema, a gente achar que ser um é que todo mundo vai ser igual. Isso aqui não é uma linha do distrito, onde a gente vai fazer um monte de gente igual. O segredo da unidade, de manter a unidade, por que Paulo ele faz um apelo de que essa unidade seja mantida suportando uns aos outros em amor? Por quê? Porque somos diferentes. Então precisa haver unidade na coletividade, na pluralidade de personalidades que aqui estão. Você entende? Só que não, quando eu vou lidar com uma pessoa diferente de mim, se ela não é igual, eu me afasto dela, eu não quero conversar com essa pessoa. Existe dentro da psicologia, existem os temperamentos, né? Embora seja um conceito já um pouco mais antigo, esse conceito já foi superado, mas ele ainda existe, dos temperamentos. Então você vai pegar alguém mais fleumático, uma pessoa mais introvertida, e aí se você é o tipo de pessoa agitada, você não gosta de lidar com gente assim, então você se afasta dessas pessoas, porque ela é diferente de você. Aí você vai atrás de gente igual a você, porque a gente só quer se unir aos iguais. A gente só quer se unir com quem pensa diferente. E a gente está sempre procurando grupos para endossar a nossa maneira de viver. Presta atenção, na fofoca é assim. Quando alguém vai fofocar de alguém, ele vai atrás de um outro fofoqueiro para que possa endossar a fofoca dela. Porque se ela sabe que vai encontrar do outro lado alguém que não endossa a fofoca, ela não vai. Porque a gente está sempre atrás de gente que endosse o nosso comportamento, que seja igual, que faça o que a gente faz. E o pastor Ming falou isso lá na conferência global, eu achei maravilhoso. A nossa tendência é sempre querer se unir com os iguais. Nós precisamos romper com isso. E nós precisamos entender que precisa haver unidade na pluralidade. Aprender a respeitar as diferenças uns dos outros. Sabe por que você briga no seu casamento? Porque você quer que seu cônjuge seja igual a você. Ele nunca vai ser. Nunca vai ser. Ele é ele, ela é ela, aprenda a respeitar as diferenças. Agora, qual é o nosso papel? Encontrar o vínculo da paz. Como é que as nossas personalidades se encaixam? Como é que nós, como igreja, com todas as diferenças que temos, como nós nos encaixamos? Porque a questão, um quebra-cabeça, ele só é um quebra-cabeça porque tem várias peças diferentes que se encaixam. A gente precisa acabar com essa ideia de que todo mundo tem que ser igual, de que unidade é a gente querer as mesmas coisas, gostar das mesmas coisas, ter as mesmas preferências. Não, isso não é unidade. O que seria do quebra-cabeça se todas as peças fossem iguais? O que seria do nosso corpo se todo o nosso corpo fosse pé? O que a gente precisa encontrar é o vínculo da paz, é a unidade do Espírito. É quando o Espírito Santo, ele funciona como um elo de ligação entre eu e meu irmão, que é diferente de mim. Eu consigo entender as diferenças dele, das minhas. Por exemplo, eu olho para o Léo. O Léo é um cara mais
sei nem, eu ia dizer que ele é mais reservado, mas nem tanto, né? Mas é um cara diferente de mim, por exemplo. E se eu olho para o Eric é diferente de mim. O Leilo é diferente de mim. O Jordan é jovem ali, né? Cheio da força, da energia, diferente de mim. Então, a grande questão aqui não é querer tornar todo mundo, e é engraçado porque nas igrejas hoje, os pastores, eles querem tornar suas ovelhas iguais a eles. Eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja você, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu só quero que a gente se una, sendo você com a sua personalidade, da maneira que Deus te fez, com o temperamento que Deus te deu, ele devidamente lapidado, trabalhado pelo Espírito Santo, mas você sendo você. A gente tem que parar de querer mudar os outros. A gente está infeliz nas nossas casas porque a gente está querendo mudar os outros na marra. Infeliz nos nossos relacionamentos dentro de casa, na igreja, onde quer que a gente vá, porque a gente tem um hábito de que achar que todo mundo tem que ser igual a gente. Não, as pessoas não têm que ser igual a gente. A gente tem que encontrar o que Paulo chamou de conserve a unidade pelo vínculo da paz. E ele começa então dizendo: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Vocês já perceberam que a nossa sociedade ela está extremamente polarizada e intolerante ao diferente? Quando eu falo diferente, não confunda o meu discurso com o discurso da esquerda política, que vai falar de que tem que aceitar tudo e de qualquer forma. Não é desse tipo de aceitação que eu me refiro. Quando o assunto é pecado, pecado é pecado e ponto, acabou-se. Isso não se discute. Mas estou falando de diferença de personalidade, estou falando das diferenças do modo como a gente faz as coisas. Vou dar um exemplo para você. Alguns anos atrás, veio congregar um irmão aqui na igreja. Depois de algum tempo congregando, ele me fez um questionamento. Ele veio de uma outra igreja, ferido com o pastor, enfim, história. Alguns irmãos vão saber do que eu estou falando, mas por questão ética eu não citarei nomes, obviamente. E aí um dia esse irmão chega comigo e pergunta assim: pastor, o senhor a gente só faz ceia aqui 2 vezes no ano. Na Páscoa, aliás, 3 vezes no ano. Páscoa, tabernáculos e no virada do ano, no culto da virada. E ele veio de uma igreja onde a ceia era todo mês. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum indicativo bíblico que me diga que eu tenho que ceiar todo mês. Na verdade, biblicamente, a ceia acontecia só na Páscoa. Era uma vez no ano. Lógico, depois Jesus deixou como memorial, ele diz: fazer isso sempre em memória de mim. Quando ele diz fazer isso sempre em memória de mim, todas as vezes que vocês voltarem a tomar dessa ceia, vocês lembrem da morte do Senhor. Mas não há um indicativo de que eu tenho que fazer isso todos os meses. Até porque eu vim de uma cultura que, por se fazer todos os meses, eu via gente ceando em pecado mesmo, só para não ser questionado porque não ia cear. E aí começaram a banalizar a ceia do Senhor. Quando eu vim para cá, depois de um tempo de oração, eu disse: Senhor, eu não vou fazer todo mês, porque a Bíblia diz que o motivo de haver muitos doentes e mortos na fé é gente tomando a ceia sem discernir o corpo, em pecado. Então eu falei, para preservar os irmãos, conversando com Deus, nós vamos fazer ceia de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. E assim nós procedemos. Esse irmão que veio de uma cultura diferente, ele me condenou de uma maneira muito, taxativa. Quase me chamou de herege. E eu fiquei assim, uau, por que isso? Só porque eu faço diferente da igreja que você congregava, irmão? Ok, se fosse uma doutrina bíblica que eu estivesse modificando, eu concordaria, mas não é. Não é. Eu até pedi: irmão, me mostra na Bíblia o que fundamenta a sua decisão, Ele não pôde me mostrar. Mas porque a gente está assim, intolerante com o que é diferente. A gente se acostuma com determinadas coisas, ou então a gente idealiza determinadas coisas. E a gente quer que as pessoas elas se encaixem nos nossos padrões. A gente não quer saber se a Bíblia concorda, se ela endossa. Eu quero saber se elas se encaixam nos nossos padrões. E aí, querido, é nesse momento que começa a divisão. É nesse momento que a gente começa a se afastar.
É nesse momento que os grupinhos se formam. É nesse momento que a galera que gosta de música só andam eles. A galera da dança só andam entre eles. A galera da rede tal só andam entre eles. É nessa hora que se formam esses grupos, que muitas vezes estão olhando para o outro diferente, com um olhar de julgamento, de acusação, de disputa, de facção, como diz Gálatas, quando fala das obras da carne. A gente precisa entender, querido, que nem o diabo se divide assim. Mateus, eu vou ler esse texto aqui. Abre sua Bíblia comigo em Mateus 12. Vamos ler a partir do versículo 22, só para a gente ter contexto. Eu sempre gosto de ler todos os textos com contexto. Quem achou diz amém. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso mesmo eles serão juízes sobre vocês. Jesus está ensinando um princípio aqui maravilhoso. E inclusive está dizendo que nem Satanás se divide, mas a igreja se divide. Satanás, ele é mau, mas ele não é burro. Ele é perverso, mas ele tem algum nível de inteligência. Então, dentro do reino das trevas, existe uma hierarquia que é altamente respeitada, uma organização altamente respeitada. E não há divisão no reino das trevas, porque se o reino das trevas estivesse dividido, ele já não existiria. E Jesus está ensinando isso, dizendo: querido, nós não podemos nos dividir. Ele está falando dentro de um contexto, mas ele está trazendo um ensino de unidade maravilhoso para a gente. Ele está falando dentro de um contexto de expulsão de demônios, dizendo: olha, eu não posso expulsar um demônio em nome de Satanás, porque um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Agora, muitas vezes a gente não para pensar que quando eu me separo do meu irmão porque eu tenho preferências diferentes da dele, eu estou dividindo o reino de Deus, e ao dividir o reino de Deus, eu estou contribuindo para a destruição desse reino. Já parou para pensar sobre isso? Quando você não é um filho de Deus, maduro, que quer a glória de Deus, revelar a glória de Deus, você se divide, você se afasta das pessoas, e quer você, ou talvez até hoje você tenha feito isso de maneira inconsciente, mas a partir desse momento, receba luz e entendimento sobre o que você talvez possa vir a fazer, ou já fez, ou esteja fazendo, não sei. Quando você decide brigar com o seu irmão, você está jogando no time adversário. Quando você não tem maturidade para perdoar e para liberar perdão e para pedir perdão, você está jogando no time do adversário. Quando você não se porta entendendo que as barreiras, os muros construídos entre nós, eles precisam cair, que todos os comportamentos que nos afastam precisam cair, que toda maledicência, que toda fofoca, que toda deslealdade precisa cair no nosso meio, e nós precisamos ser um. As nossas diferenças, elas vão ser resolvidas com amor, com o vínculo da paz, com o diálogo, com aproximação, com o coração aberto, com transparência. Não com deslealdade, mentira, enganação, fofoquinha, não. Isso é a prática do mundo. Isso é a prática daqueles que não são filhos da luz.
que não são filhos de Deus, que não conhecem a verdade das Escrituras, que não foram alcançados pelo sacrifício remidor de Jesus na cruz. Se nós fomos alcançados, nossa prática ela é diferente, ela é de lealdade, a gente olha no olho, a gente resolve as diferenças, a gente perdoa, a gente ama, a gente se conecta ao diferente, ao que machucou, ao que feriu, a gente reconecta. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? E eu estou falando de gente que fere, mas às vezes essas divisões acontecem só por preferências. Você é uma pessoa mais reservada e você não gosta de, então, relacionar com os outros irmãos. Não. Sabe no que consiste a unidade da igreja? É um monte de gente que decidiu abrir mão das suas preferências pessoais para fazer a vontade de Deus. E é maravilhoso porque você parou para pensar como a unidade ela revela muito do nosso caráter cristão. Porque eu nunca serei um enquanto as minhas preferências pessoais não estiverem em segundo plano. Foi isso que Paulo quis dizer em Romanos 15:1, quando ele disse: olha, cada um procure o interesse do outro, o que é melhor para o outro, para a edificação do outro. Não o que é melhor para a gente, não o que a gente gosta apenas. Abra sua Bíblia comigo, eu acho que eu já li esse texto, mas eu vou ler novamente, Filipenses capítulo 2. Versículo 2, 3 e 4. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você sabe por que no começo, e eu me sinto muito movido pelo Espírito nessa direção, é uma das coisas pelas quais eu tenho orado pela igreja, é que Deus levante homens e mulheres que realmente queiram se parecer com Jesus. Porque não vai fazer o menor sentido eu dizer para você considerar os outros mais importantes do que você, se você não quer ser igual a Jesus. Que sentido há? Isso só tem sentido num contexto muito específico. Isso só tem sentido para quem tem um entendimento muito específico. Eu tenho que ser igual a Jesus. Porque se você não quer ser igual a Jesus, toda a mensagem do Evangelho, ela perde o sentido. Por que eu me humilharia? Por que eu daria preferência para o outro? Se não for para ser igual a Jesus, isso não faz o menor sentido. Se não for para revelar Jesus, isso não faz o menor sentido. Eu conversava com o Jurandir ontem sobre evangelismo até. As pessoas elas estão cansadas de ouvir sobre Jesus. Elas querem ver cristãos vivendo o Evangelho. Elas querem ver prática de cristãos de verdade, apaixonados, morrendo por amor a Jesus. Quando eu digo morrendo, embora possa incluir a questão literal, não é literalmente que me refiro. Morrer para si, suas vontades, seus desejos, aprender a calar, aprender a abrir mão, aprender a respeitar a diferença, a amar o diferente. Falei até para o Jurandir que um dia, desejo do meu coração é fazer um evangelismo. Todo mundo reunia aqui, a gente reunia aqui em um determinado horário, cada um com a sua enxada, teçado, um balde, rolo de tinta, e a gente sair para evangelizar na casa dos irmãos, capinando o terreno das pessoas, pintando o muro delas, limpando a casa delas, e depois falando de Jesus para elas, porque elas estão cansadas de ouvir gente dizer: Jesus te ama, Jesus te ama. E o mesmo irmão que diz Jesus te ama, daqui a pouco ele está brigando, ele está esperneando, ele está dando chilique por coisas pessoais, por preferências pessoais. A gente precisa aprender a servir as pessoas. E só quando a gente desenvolver, todo mundo aqui tiver o mesmo modo de pensar,
o mesmo propósito é que nós vamos revelar unidade e, consequentemente, revelar Jesus. Eu não sei quanto a você, meu querido irmão, e eu não sei quais são os valores que você carrega dentro de você, eu não sei quais são as crenças que você carrega dentro de você, eu não sei nem que tipo de cristianismo você acredita que você vive ou pratica. Mas eu queria fazer um convite do fundo do meu coração para você. Vamos viver a Bíblia. Vamos viver a palavra de Deus. Vamos abrir mão das nossas preferências, vamos nos conectar aos diferentes. Vamos deixar a divisão de lado. Então, a pergunta dessa noite é a seguinte: você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de lidar com os diferentes? Inclusive, essa pergunta que eu queria que vocês explorassem nas suas células. Você tem dificuldade de lidar com o diferente? Você é o tipo de pessoa que cria suas expectativas a respeito das pessoas e espera que todo mundo esteja dentro das suas expectativas? E aí eu quero finalizar essa mensagem voltando para o texto de Efésios. Volta comigo em Efésios 4. Nós lemos do 1 até o 6, agora nós vamos ler. Depois de ele falar de unidade, a partir do versículo 11, ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Todo o objetivo do Evangelho é ser igual a Jesus. Se você não quiser ser igual a Jesus, muita coisa no caminho vai perder o sentido para você. Muitos desafios que vão aparecer para você, muitas situações onde você vai ter que perdoar, abrir mão de direitos, ter que valorizar o outro, isso vai perder o sentido, você não vai conseguir fazer, por quê? Porque você não quer parecer com Jesus. E aí, isso aqui nos deixa uma pergunta: qual é o seu ideal de sucesso? O que é sucesso para você? Pense na pessoa mais bem sucedida que... Eu já fiz essa pergunta, alguns já devem saber, mas eu tenho pessoas novas aqui. Pense na pessoa mais bem sucedida que você pode, com quem você já conviveu na vida e que você até gostaria de ser. A maioria de nós, diante dessa pergunta, pensa em alguém bem financeiramente. Sabe por quê? Quando a gente fala de sucesso, poucas pessoas pensam em Jesus. Poucas. Se falar assim, pense numa pessoa bem sucedida, poucas pessoas pensam Jesus. Porque o nosso modelo de sucesso não é o que está na Bíblia. Nosso modelo de sucesso é o cara que está ganhando dinheiro. Nosso modelo de sucesso é o cara que colocou uma piscina, comprou um carro bacana, tem uma casa top, ele viaja, ele compra o que ele quer, ele tem roupa descolada. Esse é o nosso ideal de sucesso. Nossa mente precisa de transformação, urgente, urgente. O meu ideal de sucesso é ser igual a Jesus. Porque é o que a Bíblia me diz, e todo cristão precisa ter isso como plano de vida. Eu serei igual ao meu mestre. Agora entenda, ser igual a Jesus não significa que você não possa ter essas outras coisas. Você vai escolher um caminho diferente pelas quais irá alcançá-las. É diferente. Você não vai gastar sua vida nisso, você vai deixar que Deus acrescente. Eu costumo dizer para as minhas filhas: tudo o que um cara que tem muito dinheiro tem, nem tudo, né? Porque tem coisas que são exorbitantes, assim. Estou falando de gente muito rica. Mas das pessoas que têm um padrão de vida razoável, eu posso ter, embora não ganhe como eles. Porque eu tenho um pai e eu creio nele. Eu tenho um pai e eu creio nele. Já fiz coisas que eu não tinha condição. Eu lembro de uma das primeiras viagens que eu fiz na minha vida. Eu tinha dinheiro para viajar. Na verdade, as minhas duas primeiras viagens eu não tinha dinheiro para viajar. Deus levantou pessoas que tinham condições, que me abençoaram. Então tem gente que vai trabalhar para isso. Eu vou confiar em Deus, Ele vai fazer por mim. A questão é qual o meio que você escolhe. Qual é o seu padrão de sucesso, meu irmão?
Quem é o seu padrão de sucesso? Se for Jesus, isso aqui vai fazer total diferença na sua vida. Você vai aprender a valorizar os outros. E pra gente, deixa eu voltar um pouquinho, que eu me empolguei. O que eu queria dizer com essa segunda parte do texto que eu li, é que ele começa falando sobre unidade, e depois ele fala sobre diversidade. Somos um, mas cada um foi chamado para uma coisa. Temos um só Espírito, mas uns são pastores, outros são mestres, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são apóstolos. Nós somos um, mas somos diferentes. Somos um, mas somos diversos. Somos um, mas somos plurais. E é essa a grande verdade do Evangelho que a gente precisa deixar sentar no nosso coração. Eu lembro de uma vez até estar ensinando sobre esse texto, de que cada um tem uma personalidade. Por exemplo, o evangelista. O evangelista é aquele cara descontraído, que gosta de brincar com todo mundo. Ele normalmente consegue vender as coisas muito fácil, consegue fazer amizade com facilidade. O cara que tem essa personalidade, facilmente ele se encaixa no perfil de um evangelista aqui. Mas você vai pegar um mestre, é aquele cara mais voltado para o estudo, ele é mais metódico, ele é mais, entendeu? Então tudo para ele é assim, olha, tem que estar escrito. Eu sou mais assim, né? Agora a pergunta, quem está certo? Ele ou o outro? Os dois, cara. Na verdade eles se complementam. Porque o evangelista, às vezes, eu até falei isso, o evangelista é aquele cara que por ele, todo mundo vinha para a igreja e fazia qualquer coisa, porque ele quer ganhar. Aí o mestre vem com o evangelista e diz assim: amado, maravilha que você ame as pessoas nesse nível, mas não dá para colocar as pessoas para fazer as coisas de qualquer jeito, a gente precisa trabalhar elas. Aí o mestre vai lá e começa a ensinar. Então o evangelista faz uma parte, o mestre faz outra parte. Nós somos diferentes, a gente vai se encaixando. O profeta é aquele que está sempre dizendo: assim diz o Senhor. Sempre tem aquele irmão que parece ser mais espiritual e a gente até critica ele. Esse aí só quer ser espiritual, tudo Deus só fala com ele. Meu irmão, entenda, o irmão tem uma personalidade e um chamado específico que você não tem. Ele está querendo ser melhor que você, não. Porque Deus deu a ele um chamado de ser profeta. O profeta é aquele cara que vai alinhar, vai estar o tempo todo dizendo: isso aqui não é vontade de Deus, não, é por aqui que a gente tem que ir. Olha, assim diz o Senhor. Que é a personalidade do profeta. Mas não, o evangelista quer que todo mundo seja evangelista. O mestre quer que todo mundo seja mestre. O profeta quer que todo mundo seja profeta. Às vezes o profeta fica chateado, porque parece que para ele, na cabeça dele, ele é o único espiritual, às vezes, que ninguém se importa com espiritualidade. Não, é que as pessoas veem diferente de você, às vezes, as coisas. Você tem uma visão diferenciada do mundo espiritual, outros têm uma outra visão. Às vezes é mais essa visão daqui, mais braçal, é mais visceral, daqueles que vão sair. O evangelista é um cara mais visceral, eu gosto de estar na rua, falando das pessoas, e falando de Jesus, e dizendo: vem cá, abraçando elas. Eu quero que você vá lá na igreja, e vai pegar as pessoas, e faz, entendeu? Esse é o evangelista. Aí o evangelista, quando não vê ninguém fazendo isso, ele pensa: ninguém se importa com vida, só eu que me importo. Não! Cada um é cada um. Vá vivendo a sua personalidade, o seu chamado em Deus, sem precisar se afastar dos diferentes. Você está entendendo? Para de querer ficar exigindo dos outros aquilo que Deus te chamou para fazer. Para de ficar insatisfeito com aqueles que não pensam igual a você, porque eles são diferentes de você. Uma das principais críticas na igreja que gera divisão é que normalmente a gente sempre gera uma expectativa de que eu vou compartilhar aqui, sabe, algo eu como pastor, vou compartilhar com a igreja. Por exemplo, meu chamado, eu amo cura e libertação. É o que Deus me chamou a fazer, cara. Mas eu sei, e se eu pudesse escolher, todo mundo trabalhava com cura e libertação. Mas tem gente que não quer. E eu entendo. Porque nem todo mundo foi chamado para isso. Você está entendendo? O problema é quando o pastor fica chateado e começa assim: porque vocês não são um comigo, vocês não querem ouvir a direção que Deus está me dando. Não, cara, eu não vejo as coisas desse jeito. Eu acredito que as pessoas que Deus vai escolher para caminhar no mesmo chamado que eu, Ele vai trazer, Ele vai fazer queimar no coração. E aí, se todo mundo trabalhar com cura e libertação, quem é o evangelista daqui? Quem vão ser os mestres? Quem serão os apóstolos dessa igreja? E quando eu falo de apóstolo, não estou falando de título, não. Estou falando de ministério apostólico, de espírito apostólico. O espírito apostólico é aquele espírito gerenciador.
Normalmente, empresários têm espírito apostólico. Todo empresário tem um espírito apostólico. Ele é o cara que ele fica pensando, nós precisamos fazer crescer, nós precisamos gerir aquilo ali, nós precisamos fazer desse jeito aqui. Talvez você seja um apóstolo, tenha um ministério apostólico dentro de você. E Deus está chamando para gerir coisas no reino. Só que nem todo mundo vai gerir como você. Aí o apóstolo, o cara que tem um sentimento, tem um espírito apostólico dentro de si, ele fica chateado. Um evangelista, porque o evangelista é mais relaxadão, ele não planeja nada, ele faz tudo na doida mesmo, vai fazendo, dá na telha, ele sai e vai fazer as coisas. Cara, a gente tem que aprender a ser nas nossas diversidades. Aprenda a olhar para o seu irmão misericórdia e amor. Aprenda a discernir quem é ele em Deus. Aliás, se você souber quem você é, você vai conseguir discernir quem seu irmão é também. E pare de querer ficar o tempo todo forçando as pessoas a ser você. Eu fiz isso muito com a minha esposa, de querer que a minha esposa fosse eu. E a minha esposa, ela é minha esposa, ela não é eu. A sua esposa é sua esposa, ela não é você, cara. Seu marido é seu marido, ele não é você. Seus filhos são seus filhos, não são você. Vão desenvolver alguns traços de personalidade semelhantes? Vão desenvolver, mas eles têm suas particularidades. Isso precisa ser respeitado. Deus vai tratar com eles nas particularidades deles. Aprenda a confiar em Deus. Pare de forçar as coisas. Pare de ficar brigando. Pare de ficar fazendo guerra com o diferente, porque não são iguais a você. Aprenda, ao invés de brigar, aprenda a ser um canal de Deus para que cada um dê o seu melhor para o reino. Aprenda a direcionar. Aprenda a dizer, cara, você é muito bom nisso aqui, vai lá, usa isso para a glória de Deus. Deixa Deus te usar, vai lá. E a pergunta de hoje, volto para ela para a gente encerrar. Você é uma pessoa que está o tempo todo insatisfeita com os outros, porque elas não são iguais a você? Você está tendo problema no seu casamento por isso? Você pode estar tendo problema no seu ministério por isso, porque você olha para os seus discípulos e você quer que eles sejam iguais a você, ao invés de você aprender a discernir no que eles são bons e direcioná-los. Eles não são você. Quando eu descobri o meu chamado, queridos, eu era assim, eu tinha uma queixa. Eu dizia, poxa, tá tão óbvio, por que as pessoas não fazem as coisas, cara? Tão simples. E aí um dia eu fui conversar com as pessoas. Eu disse, olha, essa situação aqui, não está óbvio que tem que ser feito isso aqui? E a pessoa disse, não, para mim não. Não está, não. Aí eu perguntei da outra, não está óbvio para ti que tem que agir dessa maneira? Ela disse, não, para mim não. E aí eu fui perguntando de várias pessoas, e aí eu descobri que só eu via aquilo daquele jeito. E cada um tinha uma visão diferente, e a maneira como eu via e como Deus me fazia ver as coisas tinha muito a ver com o meu chamado. Porque todo que eu olho do ponto de vista de cura, do que está por trás, do que está no interior, do que está motivando. Mas nem todo mundo olha assim. Isso sou eu, Deus me fez assim. E eu queria que todo mundo fosse assim. E ficava chateado porque as pessoas não eram assim. Eu era tão ranzinza que quando as pessoas não faziam aquilo que eu achava que elas tinham que fazer, eu ficava bravo, né, Diego? Eu ficava bravo. Tem uma pregação quando eu era líder de jovens. eu já testemunhei isso. A minha pregação mudou minha vida. Me filmaram pregando e eu fui assistir um tempo depois. Gente, eu odiei, horrível me ouvir pregando. Eu disse, cara, como é que alguém me ouvia? Horrível minha pregação. O cara arrogante, querendo que todo mundo fizesse as coisas do jeito que ele estava dizendo que era para ser. Cara, eu falei, meu Deus, de onde eu tiro tanta arrogância assim, meu Deus? Desde aquele dia eu passei por um processo de transformação e fui dizendo, Deus, eu não sou dono da verdade, Senhor, as pessoas são diferentes, eu preciso aprender a respeitá-las. Agora, eu volto para o ponto, só existe uma maneira de se ver o evangelho, não existe a sua maneira. Você vai fazer com a sua personalidade, dentro do seu chamado, mas da maneira de Deus, sempre. Sempre.
Fique de pé.